Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vino, estou aqui corrigindo a prova da CAF, uma espécie de consórcio das universidades particulares de Santa Catarina, 2019.1, a prova do verão, questão 56, dá uma olhada que é modelo A, voltado para o vestibular de medicina apenas. O assunto da aula ou da questão, Império Bizantino, cisma do Oriente. Vamos ver o que diz para nós essa questão aí. Em 1054, o cisma do Oriente serviu para acentuar o distanciamento já existente entre Constantinopla e a Igreja da Europa Ocidental, que era já a Igreja Católica. Uma das principais consequências da cisma do Oriente foi, então aqui tu tens que marcar a correta, ok? Vamos ver o que diz essas alternativas aí, vamos aprender uma por uma. Letra A diz o seguinte: a criação do termo cristãos novos. Cristãos novos. Pode aparecer o contrário também. Novos cristãos. No caso aqui é a mesma coisa. Para designar a população do Império Bizantino que tinha se desfiliado da Igreja Romana. Não. Por quê? Quem são os novos cristãos? Os novos cristãos, eles estão associados ao conceito que vai surgir após a Reforma Protestante, que vai começar com quem? Com Lutero, quando? 1517. Então os novos cristãos, eles estão associados às igrejas cristãs europeias protestantes, que são, por exemplo, luteranos, anglicanos, calvinistas. Lembrando que os calvinistas aqui temos várias denominações, entre elas, por exemplo, puritanos, se for o caso da Inglaterra, presbiterianos, se for o caso da Escócia, huguenotes, se for o caso da França. Mas isso tudo está associado com a ideia da Reforma Protestante e não com o cisma do Oriente, que eu já explico o que ele é. Letra B. O que diz a letra B? A convocação das cruzadas. Olha só, as cruzadas, elas têm início no ano de 1096, um tanto distante do ano de 1054, que é quando ocorre o cisma do Oriente. Mas aqui, né, só para te entender, as cruzadas, elas foram convocadas pelo Papa Urbano II, com a perspectiva também de reatar, de se reaproximar da Igreja do Império Bizantino, da Igreja Ortodoxa, que nasce a partir desse cisma do Oriente. Então as cruzadas, como diz ali, convocação das cruzadas para invadir e conquistar o reino de Jerusalém e a formação de um exército no Império Bizantino para apoiar os cruzados que se dirigiam à guerra santa. Não é bem isso, é quase isso, porque nós não temos essa convocação das cruzadas associadas ao cisma, e sim uma tentativa do Papa Urbano II de conquistar Jerusalém, mas também de evitar o avanço dos turcos seljúcidas sobre a cidade de Constantinopla, colocando em risco a cristandade também no Império Bizantino. Então, essa não está certa por isso. Letra C. O que diz a C? O início das guerras religiosas, que vai determinar o surgimento da Reforma Protestante. De novo, falando sobre Reforma Protestante. E aí tu vai lembrar, de novo, coloquei aqui para ti, que a Reforma Protestante, ela só vai ocorrer lá no século XVI. Então não tem como ela ter ocorrido em 1054, que é quando estoura o cisma do Oriente. Por isso que vai estar errado. Agora vamos ver o que diz a letra D. E agora, se tu ficou até agora, eu te explico o que é o cisma do Oriente. Viu como vale a pena ficar até o fim? O que é o cisma do Oriente? O cisma do Oriente, ele vai surgir a partir de uma divisão que está associada com a história do Império Romano. Por quê? O Império Romano, ele vai inicialmente se dividir em duas partes a partir de um édito, o Édito de Tessalônica. Quando que é o Édito de Tessalônica? 395 depois de Cristo.
Quem é o imperador que faz o Edito de Tessalônica? Teodósio. Então, Teodósio faz o Edito de Tessalônica, que, entre outras coisas, torna a religião cristã a religião oficial de Roma, mas que tem uma segunda parte. Qual é a segunda parte? Ele vai dividir o Império Romano em duas partes. Uma que vai ter capital a cidade de Roma, e aí nós vamos chamar de Império Romano Ocidental, e a outra parte, Império Romano Oriental, com capital na cidade de Bizâncio. E por isso vai virar Império Bizantino. Mas a cidade de Bizâncio também é chamada de Constantinopla. Depois vai passar a se chamar Istambul, com a invasão dos turcos otomanos. Mas aqui é que tu tem a questão toda. Olha só, o cisma do Oriente significou a ruptura, que aqui foi só política no ano de 395. O cisma do Oriente é também a divisão religiosa do Império, que vai ocorrer aí 600 e tantos anos depois. O que acontece com o cisma do Oriente? A gente tem uma divisão, tendo como o principal personagem da Igreja Católica Apostólica Romana o Papa, e aí é a Igreja do Ocidente, e a partir dessa data de 1054, a gente tem a figura do imperador bizantino como o chefe da Igreja Ortodoxa Grega. Aí tu vai me perguntar, professor, não é turco? Não são os turcos? Não é bizantino? Não, é a Igreja Ortodoxa Grega. Por que grego? Porque eles adotaram o grego e não o latim como língua oficial. Então, quando surge a Igreja Ortodoxa, é assim que nós geralmente a chamamos, é a origem desse cisma do Oriente. E aí tu pode ver ali, o surgimento da Igreja Ortodoxa ligado ao Patriarcado de Constantinopla, é como a gente chama o governo do imperador bizantino, e a Igreja Católica Apostólica Romana dirigida pelo Papa. Muito bem. Portanto, qual é o gabarito? O gabarito é justamente essa letra D aqui, que explica bem certinho para nós, e espero que tenha entendido aí o que é o cisma do Oriente. Beleza? Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários que eu te ajudo a resolver e a tirar essa tua dúvida. Certo? Valeu, muito obrigado pela audiência, um grande abraço.